É com muita alegria que desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar na sua presença. Eu quero convidar a igreja para lermos o versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Desde já eu quero agradecer ao pastor dessa igreja pela confiança, pela receptividade aos obreiros deste lugar. Glória a Deus. Serem breve, irmãos. Necessito das vossas orações. Estou bastante cansado. E tem algo, irmãos, que está me inquietando. Já faz desde o dia 20 de outubro, irmãos, que entra um argueiro no meu olho esquerdo e já foi 5 vezes para o Valfredo, eles fazem limpeza e não encontram nada. E ainda continua arranhando, irmãos. Isto tem me afetado muito. Para mim dormir, irmãos, à noite é um sofrimento. Mas que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Porque muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus e o tratado dele para conosco. Glória a Deus. Eu quero revelar uma coisa aqui que Deus tem feito na minha vida. Irmão, se tem uma coisa que eu gosto de ler é as Escrituras Sagradas. Mas já faz alguns dias que não consigo ler a Bíblia por causa deste problema. Mas eu tenho tido um diálogo com o nosso Deus pelas madrugadas. Aleluia. Glória a Deus. E assim, irmãos, enquanto não conseguimos dormir, está nos inquietando, nos atingindo este problema neste olho. Descemos na presença de Deus para conversar com Ele. E quando o corpo físico que não aguenta mais, ele enfada e o sono mesmo chega e não tem jeito. É com agonia e tudo. Eu pego no sono e no dia seguinte eu glorifico a Deus. Aleluia, pela noite de sono que Ele me dá. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, verso de número 18, que nos diz assim: e onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, bastante conhecido esse texto de toda a igreja, né? Que fala a respeito da crucificação de Jesus. Glória a Deus. Quem aqui não já ouviu falar a respeito da crucificação deste homem? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o evangelista João, ele narra essa história, e o que eu acho interessante é que no capítulo 1 do seu evangelho,
ele dá duas características desse homem. A primeira característica, que ele identifica este homem como verbo. E a segunda característica se encontra no capítulo 1 de João, versículo de número 29, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E ele vem narrando a história deste homem. E o que eu acho interessante é porque este homem, ele em oração, chegaram soldados romanos com alguém que tinha lhe traído e levaram preso. E diz a Bíblia que aquele que o traiu, ele angustiou-se, ficou atônito, perturbado, e diz a Bíblia que ele foi se enforcar. Mateus resiste a isso. No capítulo 27, versículo de número 6, que este homem que traiu Jesus, ele foi enforcar-se, mas ele não morreu enforcado, ele suicidou-se. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que não sabem disso, irmãos, mas a Bíblia Sagrada, ela é bem clara. Tem coisas que lemos, entendemos, mas não pesquisamos. Glória a Deus. Mateus, ele resiste a isso e diz somente que ele foi se enforcar, mas não revela, não mostra a forma que Judas morreu. Segundo Lucas, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, narra a história de Judas Iscariote. Diz a Bíblia que ele foi se enforcar, mas quando ele chegou no local determinado, diz a Bíblia que quando ele coloca a corda no pescoço, debaixo de uma árvore, ele salta. Quando ele salta, a galha que estava presa à corda, esta galha se tora. E quando esta galha se torou, tinha uma estaca ou uma estronca embaixo, e ele caiu sobre aquela estaca e morreu espetado. Ele suicidou-se. Aleluia. E a Bíblia diz que resolveram eleger outro no seu lugar. E o que é que eu vejo com isso? É que a obra de Deus, ela não pode parar. Quando alguém pensa em desistir, Deus já tem projeto com outro para colocar em seu lugar. Porque Deus, ele não força ninguém a fazer nada. Tem muitas pessoas que acham que Deus depende dele para alguma coisa. Não, Senhor. Nós que dependemos de Deus, aleluia, porque Deus, ele nunca precisou mostrar na história para alguém que ele é Deus. Se alguém der crédito que ele é Deus, Se não der crédito, ele continua sendo Deus, porque ele é independente e absoluto. Estar com saúde. Tive uma experiência no dia 20 de outubro. Tudo tem a primeira vez, irmãos, na nossa vida. Nunca pensei de entrar numa UTI como doente. Já entrei para visitar alguém, um sobrinho meu que levou 8 tiros e ele escapou, porque Deus, ele é especialista em fazer milagre. Ninguém sabe fazer milagre a não ser Deus.
Aleluia. E eu glorifico a Deus por isso, irmãos. Deus, ele pega um camarada, dá diversas oportunidades, e o homem ainda continua rejeitando. Aleluia. E o que mais, irmãos, me admira, e que eu glorifico a Deus, porque eu entrei dentro da sala de cirurgia com meu sobrinho, e eu pude ver que ele tinha levado um tiro em cima do coração. Aleluia. Eu vi o buraco literalmente, irmãos. E eu disse, esse daí não tem jeito para ele, só um milagre de Deus. Aleluia. Deixei ele lá, irmãos, fui para casa. No outro dia eu voltei para lhe visitar, e ele estava em uma UTI, e ele estava falando normalmente comigo, irmãos. Aleluia. Porque é Deus que faz isso. É Deus que faz milagre. Aleluia. A palavra milagre, ela vem do latim, que quer dizer miraculo. É aquilo que causa admiração ou espanto. Ninguém sabe fazer milagre a não ser o nosso Deus. Ele é especialista em fazer milagre. Quando o homem diz que não tem mais jeito, só um milagre, aí o homem do meio entra em cena e ele começa agora a se revelar. O homem diz que não tem mais jeito, agora é comigo, e ele entra em cena, o homem do meio, e o milagre acontece. Glória a Jesus. Tudo, irmãos, tem que haver um meio nesta vida. Tudo. Tem pessoas que para ele, se ele não estiver no meio, não está servindo de nada. Tem pessoas que faz por onde, faz de tudo para estar no meio. Tem pessoas, irmãos, que para estar no meio, ele sai atropelando todo mundo, mas ele quer aparecer. Aleluia. Mas com o nosso Jesus foi diferente. Diz a Bíblia que os homens pegam 2 ladrões e colocam ele entre os 2 no meio. Porque, irmãos, quem está no meio, quem está no meio, irmãos, ele está como centro de todas a atenção. Aleluia. Quem está passando está olhando para o meio. Aleluia. Se eu daqui tentasse passar, chegar até a porta, eu ia ter um pouco de dificuldade pelo meio. Por quê? Tem este púlpito e tem outra mesa na minha frente. Aleluia. Mas este homem do meio, se tiver alguma coisa impedindo de alguém passar, ele tira do meio da frente e você passa, e o nome dele é glorificado. Aleluia. Oh, aleluia. Ele é o homem do meio, irmãos. Se ele não estiver no meio, tudo dá errado. Se ele não estiver no meio, dá errado. Aleluia. Ele tem que estar no meio. Tem pessoas que não querem colocar ele em primazia, no meio, em primeiro lugar. Mas se ele não tiver, dá tudo errado. Aleluia. Mas se ele estiver no meio, irmãos, o sobrenatural acontece. É por isso que o Salmo 46, versículo de número 5 diz assim: ele está no meio dela e não será abalada. É porque se ele estiver no meio, ele ajuda você a chegar até o romper da manhã. Aleluia. Oh, aleluia.
Aleluia. Ele estando no meio, irmãos, milagre acontece. Ele estando no meio, acontecem coisas que deixam o incrédulo, deixa quem não quer acreditar, de cabelo em pé, e perguntando a si mesmo: como aconteceu isto? Foi o homem do meio que fez. Aleluia. Irmãos, este homem do meio tem coisas que ele faz e que eu leio dentro das escrituras que eu fico atônito, fico assustado, mas glorifico o seu nome, porque eu sei que foi ele que fez. Interessante, irmãos, é a forma, a maneira que este homem trabalha, este homem do meio. Oh, glória a Deus. Eles deixam os sábios, os entendidos sem saída, os estudiosos. Irmãos, eu sou pedreiro, pela misericórdia de Deus. Trabalho com alguns engenheiros e mestre de obra. Mas eu achei dentro das escrituras que o homem do meio, ele constrói parede de água. E eu nunca vi homem algum nesta terra construir parede de água. Oh, aleluia. Pessoas estavam precisando de um caminho, não tinha saída, rocha de um lado, montanha do outro, inimigos à sua retaguarda e um grande mar à sua frente. Este homem no meio disse: Moisés, por que clama a mim? Diga ao meu povo que marche e usa o cajado que você tem em suas mãos. Quando ele estendeu o cajado, diz a Bíblia que o homem do meio soprou com suas narinas e abriu um caminho no meio do mar e fez paredes de água. Eu profetizo para você nesta noite, eu profetizo em nome de Jesus. Se o caminho está apertado e você olha e não vê saída, o homem no meio vai abrir um caminho no meio das águas e você vai passar. O que eu acho interessante, irmãos, que este homem do meio, ele ganha guerra, ele peleja por alguém e ele não move uma unha do seu dedo. Como pode isso? Não precisa, irmãos, nem ele entrar para guerrear. Ele usa alguma coisa que alguém diz não vai servir para nada. Mas ele diz ao meu povo que marche, toque as buzinas, o milagre vai acontecer. Oh, glória a Deus. É tremendo este homem do meio que ele faz. O que é que tem na sua frente? É montanha? É muralha? Não sei o que ele vai fazer com essa muralha que está na sua frente. Mas de uma coisa eu sei, o que ele vai dar um jeito para tirar da sua frente. Tudo que ele faz é bem feito, irmãos. Aleluia. Os irmãos estão lembrados de Israel quando rodeou a cidade durante 7 dias? A cidade de Jericó tinha uma grande muralha. E eles não podiam adentrar dentro da cidade. Mas o que Deus faz, irmãos, faz para causar espanto e admiração e o seu nome ser glorificado. Deram 13 voltas durante 7 dias. Parece que eu estou vendo aquela cena. Na última volta,
ele termina a 13ª volta, Josué, com todo Israel. E quem sabe alguém disse para Josué: Josué, já temos a 3ª volta, o que é que vai acontecer? Josué fica esperando o homem do meio dizer alguma coisa. Quando o homem do meio ele diz alguma coisa, para Josué diz: olha, Josué, diga aos homens, aos sacerdotes, que toque a buzina. Quando eles tocaram lá buzinas, diz a Bíblia que aconteceu um fenômeno, que as muralhas desceram de terra abaixo, e a Bíblia não resiste e não mostra qual foi o lado que elas caíram, se foi para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Mas uma coisa eu sei que o homem do meio ele fez: ele abriu a terra e a muralha desceu de terra abaixo, e o povo tomou posse da cidade. Sabe por quê? Porque se o homem do meio ele tivesse colocado as muralhas ou para frente ou para trás, o povo de Deus, Israel, teria dificuldade de invadir a cidade, por causa, aleluia, dos entulhos. E Deus é especialista em tirar entulhos do nosso meio, da nossa frente. Ele vai tirar nesta noite, aleluia, vai abrir caminho para você, o homem do meio. Oh, aleluia, ele é o homem do meio. Ele é o homem do meio. Mas tu comandarás Deus pé. Aleluia. Aleluia. Quem está no meio está comandando. Ele manda. Ele desmanda. No livro de Marcos, capítulo de número 2, diz a Bíblia: 4 homens pegaram um paralítico, trouxeram até Cafarnaum, aonde este homem do meio estava. Ele estava dentro de uma casa, estava no meio, ensinando a palavra. Diz a Bíblia que os 4 homens que trouxeram aquele paralítico não conseguiram passar pelas portas nem pela janela, porque a casa estava cheia de gente, de pessoas, ouvindo o homem do meio. Diz a Bíblia que eles resolvem colocar aquele homem por cima do telhado. Eles conseguem, o homem desce até o meio, aonde o homem do meio está. O homem do meio olha para aquele paralítico e diz: filho, perdoado te são teus pecados. Alguém que estava ali em volta daquele homem do meio, nos seus pensamentos disse: mas quem é este que perdoa pecado? É uma blasfêmia, pois somente quem perdoa pecado é Deus. O homem do meio, ele entra em cena na sua onisciência e diz: olha, vocês, para que saiba que o Filho do Homem não tem somente poder para perdoar pecado, mas dizer ao paralítico: levanta-te e anda. Oh, aleluia. O homem do meio, ele faz milagre. O homem do meio, ele salva. Oh, aleluia. Alguém que estava ali ao lado daquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo, é hoje, não é amanhã. Hoje mesmo você está comigo no paraíso. O homem do meio, ele salva. Diz a Bíblia que este homem do meio resolve ir para uma cidade por nome Jericó.
quando ele decide ir para esta cidade, alguém ouviu falar acerca deste homem e nasceu no seu coração o desejo de ver quem era este homem. Ele não conhecia o homem do meio, mas nasceu no seu coração o desejo de ver, de conhecer quem era este homem. Tem pessoas que têm desejo e almejam no seu coração conhecer e ver alguém que está aqui neste mundo, uma estrela, e quando ele consegue, ele se emociona e até mesmo chora e desmaia. Aleluia! Mas nada acontece na sua vida de transformação. No outro dia, se alguém que lhe conhecer chegar para ele, vai sorrir, zombar da cara dele. Fulano de tal, onde tu fizeste isso e isso? Assim, por causa de fulano de tal que tu viste, e foi um escândalo. Mas se alguém quiser ver este homem, o homem do meio, a sua vida é mudada. Diz a Bíblia que este homem, ele disse: eu quero conhecer ele, o homem do meio. E eu estou sabendo que ele vai passar por aqui. Diz a Bíblia que ele subiu em cima de uma figueira. E quando ele subiu em cima daquela figueira, parece que eu estou vendo aquela cena. Vem o homem do meio, no meio de uma multidão. Ele não conhecia quem era o homem do meio. Este homem, Zaqueu, ele estava atento quando o homem do meio passasse ali. Diz a Bíblia que Zaqueu, ele em cima daquela figueira, parece que eu estou vendo aquela cena, ele olhando para baixo e procurando ver quem era o homem do meio. O homem do meio entra dentro daquela cidade e vai passando. Mas Zaqueu, ele se preocupou em achar aquele homem, o homem do meio. Mas o homem do meio, ele nos conhece. Ele conhece o nosso nome, ele conhece a nossa vida, ele conhece a rua que nós moramos, ele sabe a casa que nós moramos, porque ele é onisciente. Quando ele chega debaixo daquela árvore, e Zaqueu está, irmãos, perdendo tempo procurando o homem do meio. O homem do meio olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Diz a Bíblia que Zaqueu, ele desce, recebe Jesus. E Zaqueu, ele era perito em como tirar dinheiro das pessoas, porque ele era cobrador de imposto. E Zaqueu, ele conhecia muito bem a lei. Ele tinha homens que trabalhavam para ele, cobrando imposto. Irmãos, e ele usava cada estratégia, Zaqueu, para tirar dinheiro das pessoas. Ele cobrava imposto por propriedades que alguém tivesse. Ele cobrava imposto por quantidade de pessoas que tinha dentro de uma casa. Mas o que eu acho interessante, que quando o homem do meio entrou dentro da casa dele, ele quis se justificar. Ele sabia que estava errado e disse: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir a ele 4 vezes mais. Mas segundo a lei, se alguém fosse pego roubando,
coisa, ele fosse flagrado roubando, ele tinha por obrigação devolver 2 vezes mais. Mas Zaqueu, ele quis se justificar. Ninguém se justifica diante de Deus, pois é Deus que nos justifica. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o homem do meio, ele nos deu, aleluia, o poder de voltar novamente. Oh, aleluia. Ele disse: Zaqueu, eu vou te dizer logo, hoje veio mudança, veio salvação a esta casa. Eu me conheço muito bem, Zaqueu, aleluia. Eu profetizo que o homem do meio vai entrar na tua casa, e quando ele entrar na tua casa, aquilo que estava fora do lugar, aquilo que estava dando trabalho, ele vai tirar todo entulho, todo embaraço, e o nome dele vai ser glorificado. Ele é o homem do meio. Aleluia. Ele é o homem do meio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. As horas é abençoada, né? Glória a Jesus. Irmãos, eu sou sábio. Eu aprendi com o meu pastor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.